Aula 2 sobre tabela dinâmica. Eu mostrei para vocês que quando nós alteramos valores, dados, nessa lista de dados existente, a gente vai na plana 1, onde tem a tabela dinâmica, em opções e clica em atualizar, certo? Agora, se eu inserir novos dados, não somente alterar, vou copiar aqui valores, só para fazer bem rapidinho. Vou colar aqui para baixo. Vou colocar aqui mês de abril, tá? 1/4/2011. Ops. De 2011. Eu venho aqui, vou intuitivamente em opções atualizar. Aqui teria que aparecer, porque eu já botei março e abril, valores lá. Teria que aparecer depois de fevereiro, mês de março e abril. Vou clicar em atualizar. Não aconteceu nada. Por quê? Agora eu não estou alterando valores de uma região que foi criada a tabela dinâmica com base nela. Eu estou acrescentando linhas. Quando eu venho aqui em alterar fonte também em opções, eu vejo de onde que eu busquei os dados para criar a tabela dinâmica. Vocês estão vendo que vai até a linha 73 e as duas linhas que eu acrescentei aqui, que seria março e abril, não fazem parte. Ou eu venho aqui e coloco linha até a linha 75, ou digamos que eu queira não. Vamos colocar até a linha 100 já, né? Para eu poder ir acrescentando dados. Vou dar um OK e vou mostrar para vocês o que acontece. Como eu estou colocando a região também linhas vazias, está aqui aparecendo uma linha vazia na minha tabela dinâmica. Se eu for criar um gráfico, vai aparecer esse vazio. Não é nada interessante, tá? Então, o certo seria vir em alterar dados, colocar aqui até a linha 75. OK. Pronto, agora está aparecendo o mês de março, abril, com os valores que eu coloquei lá. Mas não tem nada de prático, fica cada vez que se inserir linhas, dados nas novas linhas, ter que vir aqui na tabela dinâmica e atualizar a região. Como que se arruma isso? Primeiro, sempre criando tabela dinâmica com base em tabelas. Vocês lembram como é que se cria uma tabela? Vou tirar aquelas duas linhas dali. Tirei. Vou transformar isso aqui em tabela, em inserir tabela. Está lá, OK. No momento que eu crio uma tabela, o Excel já dá um nome para ela, tabela 1. Vou manter esse nome, apesar de poder mudar a qualquer momento, tá? Agora, sempre que eu criar uma nova linha, essa indo principalmente pelo Tab, ele vai aumentando a quantidade de linhas do que? Da minha tabela 1. Então, vou fazer isso aqui, de colocar o mês de março de 2011. Um valor para cada um dos produtos. Aí. Ele já coloca o total, porque estou já tratando como uma tabela, certo? Com base nessa tabela aqui, eu vou criar uma tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica. Estão vendo que agora não é o intervalo que está criando, não é mais de tal célula a tal célula, e sim está usando o nome da tabela? Legal. OK. Vou criar agora uma tabela dinâmica nos moldes da que eu tinha feito, que o rótulo de linha era por mês. Trouxe os produtos aqui para valores. Estou puxando tudo para valores. E o estado eu tinha colocado como relatório de filtro. Tá lá. Vou selecionar aqui. Vou formatar isso aqui. Como contábil, vou diminuir a fonte daqui,
8. Tá aí. Outra coisa, assim como eu estou formatando, colocando formatos, eu posso alterar nomes dos títulos que a tabela dinâmica me cria. Como aqui, em vez de rótulo de linha, eu posso colocar meses. Desde que esses nomes não, deixa eu voltar lá em opções, não coincidam com o nome desses campos aqui. Então, não posso deixar escrito só Chester ou só Tender, tá? Tem que estar escrito mais alguma coisa para diferenciar desses campos, tá bom? Então, aqui, meses, posso alterar e deixar a tabela mais bem feita. Tá aí. Agora, como ela tá com... Vou lá em alterar fonte. A fonte é a tabela 1. Cada vez que eu alterar, acrescentar dados e alterar também, lógico. Vou copiar aqui. E vou só colar para baixo. E vou alterar o mês de abril. Bom, agora na minha tabela dinâmica criada com base em uma tabela, eu posso sim ir em opções, clicar em atualizar tudo ou dar o Alt F5, né, gente? Que ele vem e aumenta aqui e coloca mais o mês de abril com os valores do mês de abril, tá bom? Entenderam então que uma tabela dinâmica criada com base em uma lista de dados não se atualiza automaticamente, a não ser que seja com base em uma tabela para ela ir se atualizando também com base nos dados acrescentados. Vou mostrar também agora, aqui na aba Design, as opções de formatação, assim como em tabela tem, a tabela dinâmica também tem várias opções de formatação de tabela, a gente opta pelaquela que mais convém, e tá aí. Podemos também aqui, a plan, alterar o nome, vamos dizer que seja fechamento mensal, e a nossa tabela dinâmica está lá, fica ativa. Quando ela não for desnecessária, simplesmente exclua a planilha, tá bom? Vou voltar a falar um pouco mais disso na próxima vídeo, tá? Até daqui a pouco.